Em Gênesis, capítulo 4, nós encontramos o relato de uma história muito antiga, mas que traz-nos ensinamentos que nós vivenciamos ou evidenciamos no tempo moderno, ou esse nosso período atual. Dois irmãos, filhos de mesmos pais, que tinham personalidades diferentes, temperamentos diferentes, ofícios diferentes. O texto vai dizer que, obviamente, ambos nós depreendemos por instruções paternas, maternas, tinham uma fé em Deus e uma devoção a Deus. Então, num dado momento, ambos prepararam uma oferta para dar ao Senhor, a Deus. E a história diz que para a oferta de Abel, Deus atentou, mas para a oferta oferecida por Caim, Deus, o Senhor, não atentou. Isso entristeceu muito a Caim. De modo que o Senhor deu uma sugestão, uma instrução, uma orientação, um alerta, um aviso a Caim, através de indagações. Por que caiu o teu semblante? Em outras palavras, por que você está triste? Por que você ficou chateado, aborrecido? E ali a orientação é, olha, se você proceder de forma correta, de forma adequada, de forma acertada, eficaz, vai dar tudo certo. Mas cuidado, hein? Existe um outro lado aí. Existe uma coisa que pode levar ou conduzir você a fazer o que você não deve. E através dessa instrução, desse alerta que Deus dá, ele diz, olha, o pecado está tentando te convencer, te persuadir, te influenciar, te dominar. Você não deve deixar ser vencido por ele. Você é que deve dominá-lo, você que deve vencê-lo. Então o alerta, a instrução, o ensinamento foi dado da parte da verdade, para que a forma correta de se agir fosse a escolha e a decisão adequada para Caim. No entanto, você vai dando sequência ao texto, você vai encontrar que, estando ambos no campo, Caim e seu irmão Abel, Caim se levanta contra o seu irmão e o fere e o mata. Nós temos aí uma primeira narrativa de assassinato, de homicídio dentro da Escritura. Deus, ele logo se aproxima, o texto vai mostrar isso, e aborda Caim dizendo, onde está Abel? E a resposta de Caim é, eu sou o guardador, por acaso, do meu irmão? É como aquela expressão de dar de ombros. É uma negação, é um contraponto. E Deus, ele fala, olha, o sangue do teu irmão Abel clama desde a terra. O que você fez? E você percebe, através da leitura, que não há um arrependimento por parte de Caim quanto à atitude errada tomada, a escolha errada feita. Então Deus vem e traz uma sentença, olha, você vai ser fugitivo pela terra. Você vai ter que se esforçar, trabalhar, mas ela não vai te dar a rentabilidade adequada. Vem ali uma sentença que é consequência da escolha, da decisão e a atitude que Caim fez. E quando a sentença é dada por parte de Deus, a autoridade que cabia fazê-lo, a expressão de Caim é maior a minha maldade do que possa ser perdoada. O que essa expressão ela pode ser traduzida de outra forma para que a gente possa compreender? É como se dissesse assim, ora, o que eu fiz foi tão grave assim, o que eu fiz foi tão pesaroso assim, para que eu não obtenha um perdão, para que eu não obtenha uma absolvição, para que eu não obtenha uma justificativa. O que eu fiz não foi tão grave, o que eu fiz não foi tão sério. Eu queria falar sobre a irresponsabilidade pelo erro, a irresponsabilidade pela culpa, a irresponsabilidade por um crime. Quando alguém
não quer ser, não deseja ser, não pensa ser responsável por aquilo que fez. Observe que no primeiro momento, quem se desagradou da oferta de Caim foi Deus, não foi o irmão. E aí nós podemos refletir, por que Caim canalizou a sua revolta, a sua insatisfação, a sua raiva na pessoa do seu irmão Abel, que diretamente não tinha nada a ver com a reprovação que Deus teve da sua oferta. O objeto-alvo dessa revolta não poderia, dentro de uma dimensão coerente e coesa, ser Abel. Não foi Abel que rejeitou ou declinou a oferta de Caim. Quem o fez foi Deus. No entanto, a ação, a escolha e até a premeditação do ato, que depreende-se da leitura do texto, que Caim planejou, engendrou e executou, e leva ao assassinato de seu irmão Abel, não faz muito sentido quando nós paramos para pensar que ele deveria canalizar essa revolta para Deus, para o Senhor, e não para seu irmão. E por que o fez? Por que descontar em outra pessoa? Por que descontar em outro ser uma frustração, uma decepção, uma raiva, uma tristeza ou uma falta de compreensão, uma intolerância, uma revolta e até mesmo uma irresponsabilidade, uma imperícia, uma imprudência, uma negligência numa outra pessoa? Por que alguém faria isso? Faz sentido? Uma pessoa A me entristece, me fere, me magoa, e eu canalizo para uma pessoa B a sentença que eu tomei, a escolha, a decisão, eu fiz a análise, o julgamento e sentenciei nessa pessoa B toda essa canalização de sentimento de revolta que foi gerado pela atitude ou não de outra pessoa. Faz sentido isso? Não faz, não é? Isso só comprova que, infelizmente, há pessoas que são irresponsáveis por sua culpa. Não há o que fazer. São pessoas que, de alguma forma, e não estamos aqui querendo construir uma grande tese, nem mesmo exagerarmos no tempo de fazermos aqui muitas possibilidades de causas, até porque o vídeo ficaria extremamente longo, para fundamentar o porquê esse desvio de caráter, de personalidade. Mas o fato é que, com base nessa história, nós podemos entender, claro, e aqui faltaria tempo para dizer vários exemplos na narrativa da humanidade, vários exemplos que hoje nós, ao clicarmos o controle da nossa TV, ou mesmo entrando na internet, uma gama de variedades de informações, de relatos, de reportagens que mostram ações exatamente similares, se não parecidas, idênticas ou até iguais a essas ou a essa tomada por Caim. Porque, infelizmente, há pessoas, e mesmo hoje em dia, que não conseguem ser responsáveis pelos seus erros, pelos seus feitos, e transferem para outra pessoa. Observe que se nós fôssemos retroceder à leitura de textos anteriores, ao capítulo 4, mencionado de Gênesis, nós vamos encontrar que quando há o erro do casal Adão e Eva, Adão ele vai dizer, quando Deus o chama a atenção, o adverte, a mulher que tu me destes. Ora, o contexto vai nos trazer então uma história em que Deus havia dado diretamente uma ordem para Adão a respeito dos frutos das árvores que ele deveria e poderia se alimentar, e daquele fruto que ele não poderia se alimentar. Não foi Eva que recebeu essa instrução diretamente da boca de Deus, e sim Adão. No entanto, quando ele é advertido, repreendido por Deus,
Ele usa como argumento de defesa a mulher que tu me deste. Consegue perceber o paralelo? Parece que houve uma migração ou um transportar, poderíamos dizer aqui, até parafrasealmente, genético, de uma deficiência de moralidade ou de uma deturpação de conceito de legalidade, de justiça, de retidão, de probidade, que manifestou-se na descendência. E agora, no episódio que citamos, no capítulo 4 de Gênesis, nós vemos o filho desse casal, um dos filhos desse casal cometendo um crime e não querendo se responsabilizar. Eu queria que você imergisse comigo nessa proposição, nessa proposta de raciocínio, porque existem situações e circunstâncias drásticas, diríamos até caóticas, e que nós observamos que há pessoas que trazem para si a responsabilidade da sua culpa. E aqui eu quero entrar no episódio quando Jesus Cristo se encontrava na cruz do Calvário e ao seu lado se encontravam dois bandidos, dois marginais, dois criminosos. Um desses criminosos virou para Jesus e falou assim: salva-te a ti, salva a nós também, nos tire dessa situação. É como se ele dissesse: eu estou ouvindo as pessoas dizendo que você tem poderes, que você tem capacidade. Eu não gosto de usar essa expressão, mas há quem diga que seria aquele jeitinho brasileiro. Isso menospreza a nossa nação, menospreza a nossa língua, nosso povo, a nossa bandeira, nossa pátria, mas é usual, corriqueiro, a gente ouvir essa expressão, que não está sobre a égide da justiça, da retidão. Jeitinho brasileiro. Não tem como se dar jeitinho quando a verdade é a responsabilidade de uma culpa. Por outro lado, o outro criminoso que se encontrava do lado de Jesus Cristo, ele adverte aquele outro criminoso bandido e diz: rapaz, você não teme a Deus, mesmo estando numa mesma condenação com outra pessoa? Os nossos feitos nos trouxeram até aqui, mas esse nenhum mal fez para que o merecesse. E ele vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha, o que levaria um bandido, um criminoso, um marginal, alguém com comprobatórias provas que obviamente levaram àquele julgamento, reconhecer, admitir, confessar, assumir o seu erro, estando já numa condenação de morte? Aqui eu quero fazer uma citação, eu acho que é digno de louvor. Quando alguém está no corredor da morte, prestes para ser executado, e ele manter a sua cabeça erguida, consciente de que os seus atos o levaram ali. Mas eu fico pensando, que retidão há quando um criminoso, um bandido, estou me referindo a alguém que está numa cadeira de execução, à beira-morte, comprovado a sua culpa, o seu dolo, e no caso de Caim, principalmente, e até mesmo aqueles ladrões na cruz, me refiro a essa proposição, pedir habeas corpus, pedir uma revisão de processo, pedir uma liberação, pedir uma soltura, se ele sabe que é culpado. Observe que aqui nós vamos encontrar uma distinção
uma dimensão, um paralelo, uma apresentação bidimensional. Verdade, mentira. Esse é o ponto. Verdade, mentira. Quando se está na verdade, só se pode reconhecer e admitir o erro cometido. E cabe pedido de desculpa, cabe pedido de perdão, mas reconhecer e admitir a culpa. Então, essa coisa de não ser responsável por aquilo que se faz, na verdade, ser irresponsável pela culpa já é uma coisa muito antiga, que perpetuou-se ao longo da existência da humanidade e, de alguma forma, impregnou no mais profundo do registro nosso genético e da alma, e hoje não é incomum você ver alunos, estudantes, sendo irresponsáveis pelos seus erros. Você sabe o que eu quero dizer. Professores da mesma forma. Empresários. Profissionais de todos os tipos de áreas. Intelectuais, filósofos e também, por que não dizer, políticos, que são irresponsáveis pela culpa. É uma questão de dignidade quando se admite e reconhece o erro que o corpo cometeu. E só cabe pedido de perdão, pedido de desculpa e assumir as consequências. Simples assim. Eu queria apresentar uma outra reflexão para você. Eu acredito, na minha forma de ver, que há uma diferença no conceito de remorso para arrependimento. Na minha compreensão, o remorso é quando essa pessoa fica frustrada, decepcionada por seu plano não ter dado resultado, êxito, não ter ido adiante ou não ter se alcançado a proposição a que se objetava ou se planejava durante o período do planejamento e execução, enfim. O arrependimento é uma repulsa, uma rejeição ao pensamento outrora, de então, a elaboração daquele pensamento combinado com aquela ação anterior, o que faz com que no atual momento presente haja uma repúdia, repulsa, desdém, desconsideração sobre quem você foi. É como se ontem eu tivesse cometido um ato e hoje eu repudio absurdamente. Quase que como se uma mudança de um novo ser, uma nova pessoa, uma nova mentalidade, uma nova consciência. Quando eu justifico uma falha, um erro, culpando elementos, sistema, pessoas, eu estou sendo irresponsável pelo meu erro, independente das circunstâncias, conforme o modelo do que nós propomos e apresentamos aqui com a história narrada. Agora, quando eu erro, quando eu falho, eu tenho que reconhecer, eu tenho que admitir, e eu tenho que estar disposto a sofrer isso. E eu quero apresentar em Atos capítulo 4, capítulo 5, eu sugiro que você faça essa leitura. Você vai encontrar os discípulos de Jesus Cristo numa nova dimensão. O Senhor Jesus Cristo, ele já havia experimentado a ascensão, ele viveu aqui durante um período, ministrou na vida dos seus discípulos, e agora os seus discípulos estão levando à continuidade aquele ensinamento, aquela doutrina, aquela mensagem verdadeira que o seu mestre passou para eles. Mas havia autoridades que eram responsáveis pela ordem, autoridades religiosas, autoridades políticas. O povo judeu estava sob a influência do Império Romano. Embora o grego tivesse uma influência na cultura, o Império Romano é que dominava. César era o grande rei. Então, quando os discípulos estavam pregando a respeito de Jesus Cristo, as autoridades judaicas, em conluio, em
combinação, em parceria com as autoridades romanas, suprimiam e tentavam suprimir essa manifestação cristocêntrica através dos discípulos ou da igreja que vinha se formando. Então eles proibiram, vocês estão proibidos de falar de Jesus. Nós determinamos que vocês estão proibidos. Imagine hoje em dia, claro, qualquer um vai dizer que isso é uma mera especulação, uma conjecturação impossível de acontecer, ou até mesmo um provocar de uma teoria de conspiração, mas isso apenas em caráter de suposição. Seja proibida a pregação da palavra do Evangelho, seja proibida a leitura da Bíblia, talvez daqui a uns 40 anos. Escute o que eu vou lhe dizer. Sujeição, sujeitar-se e obedecer. São conceitos que parecem bem similares, mas você vai entender que não são tão iguais assim. Os discípulos viraram para as autoridades e falaram assim: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Julgai vós mesmos se importa obedecer primeiro a Deus do que a vós. Então eles fizeram uma escolha de obediência a Deus. Não obstante, eles se submeteram, se sujeitaram às autoridades. Como assim? Você perguntaria. Eles não fugiram da responsabilidade. Eles não burlaram a responsabilidade. Eles se submeteram a serem punidos, castigados, foram açoitados, embora continuassem obedecendo a Deus, mas foram responsáveis por aquilo que fizeram. Você consegue compreender isso? A grandeza desse ensino? É muito triste o que eu vou te dizer, mas isso não é novidade para você. Nós estamos vivendo num mundo onde é raro encontrar alguém que é responsável pelas suas ações. Nós estamos vivendo no mundo do politicamente correto. Nós estamos vivendo no mundo onde a aparência é tudo que importa. O discurso belo, bem colocado, aquela linguagem culta, formal, adequada, propícia, com estereótipo extraordinário, com combinação da filosofia atual moderna e principalmente com embasamento acadêmico, não importa a intenção oculta, se é de manipular, manobrar, se é de desviar, se é de suprimir. E às vezes eu fico me perguntando para que escreve coisas como probidade na lei, legalidade, moralidade, boa-fé. Às vezes eu me pergunto se não é incomum vermos agentes que são investidos de uma função e de um cargo para trabalhar em prol da retidão, fazem todos os usos indevidos daquilo que é ilegal, que é imoral ou amoral para benefício próprio. E, no fim, quando de alguma forma são descobertos, não são responsáveis pela sua culpa. Aliás, me desculpe aqui a ironia, não há nenhum culpado no Brasil de nada. Você sabe disso. Todos são inocentes. Não há quem tenha feito nada de errado. Não é verdade? E se estão sendo punidos de qualquer forma, é uma perseguição. É uma teoria de conspiração. É uma ação partidária, um segmento de um viés ideológico para perseguir a pobre alma das pessoas. Eu queria que você refletisse sobre isso, porque às vezes nós olhamos para cima, as autoridades, e falamos que ela é ladrão. É comum um brasileiro dizer assim: tudo bem, fulano rouba, mas faz. Mas será que na ponta da corda, na hora de um troco errado que se recebe no mercado,
na hora de fazer um serviço para com um cliente, ou na hora do recebimento de uma mercadoria de um fornecedor, quando se há oportunidade de se dar bem, alguém, eu digo alguém, não poderia ali se evocar do direito de se beneficiar à custa de prejuízo de outrem e dizer: o mundo é dos espertos, e não ter sequer uma gota de consciência de ser responsável pela sua culpa. Alguém já teria dito que esse mesmo dedo, proveniente da mesma mão, faz com que outros dedos apontem para si próprio. Eu quero que você seja muito feliz na vida, próspero em tudo quanto você fizer. Que os seus empreendimentos, seus planos, seus projetos, seus sonhos se concretizem, se materializem e reverberem em benesses na sua vida. Mas nunca que no final dos anos você tenha peso de consciência, só você, para consigo mesmo, corroído dentro da sua própria consciência, sabendo que na verdade toda aquela vitória é fruto de uma grande culpa, embora todos estejam olhando para você como um grande vitorioso. Pensa nisso. Deus possa abençoar a tua vida. Deus te abençoe. Shalom.